Olá, que honra, que prazer tê-lo aqui comigo nesse canal. Você é muito especial. Você está sendo usado por Deus. Ao assistir esse vídeo, você sabia disso? Cada vez que você assiste esse vídeo pela essa plataforma que nós chamamos de YouTube, quando você assiste, quando você deixa o seu like, quando você comenta, quando você compartilha, você está fazendo que com esses vídeos cheguem a pessoas que estão necessitadas a ouvir a palavra de Deus. Vai ao encontro de vidas que neste momento se encontram angustiadas, agoniadas, se sentindo rejeitadas, se sentindo oprimidas, se sentindo entristecidas, depressivas. Esta palavra para você, quem sabe, você que conhece, talvez para você não tenha muito êxito. Quem sabe você está acostumado a ver aqueles vídeos de 30 segundos, não estou criticando, tá ok, pessoal? Mas a correria do dia a dia faz com que isso aconteça. E quando isso acontece, muitas vezes nós deixamos de lado algumas coisas. Mas quando você está assistindo aqui, você está compartilhando esta palavra de Deus, você está sendo um abençoador de vidas. Muito obrigado por você fazer parte dessa história. Muito obrigado por você fazer parte deste canal. Você é sempre bem-vindo e sempre será bem-vindo, tá certo? E hoje, nesse 8º capítulo sobre a série de Jesus, eu quero falar de algo chamado rejeição ou a agonia. Quando nós vemos isso, irmãos, nós vemos Jesus Cristo sendo rejeitado pelos seus discípulos, dois de seus discípulos. Um primeiro que rejeitou foi Pedro. Pedro rejeita Jesus. Pedro, aquele ao qual um dia ia estar em alto mar. E quando ele está em alto mar, ele olha e eis que vê como se fosse um fantasma. Meus irmãos, vou abrir um parênteses aqui. Buzininha, latidinho de cachorro, isso aí é brinde que vai para vocês aí, tá bom? Aqui é bem amador aqui, eu gravo tudo pelo celular, então tem vizinho da direita, da esquerda, é uma benção, tá bom? Isso aí vai de brinde para você, vai no pacote aí, tá certo? Fecha o parênteses e voltamos. Pedro, ele está em alto mar, no barco, e quando ele olha, ele vê como se viesse ao seu encontro um fantasma. E quando vem, ele olha e ele reconhece a voz, ele diz, não, esse é o mestre. Então ele diz assim, ei, se for tu, ó mestre Jesus, diga que eu vá até ti e eu vou andar sobre as águas. Pedro desce do barco e anda sobre as águas. E quando Pedro começa a afundar, Jesus o segura pelas mãos e tira-o da água. Olha só, isso aí só foi uma das experiências que Pedro teve. Pedro andava com Jesus, conhecia os milagres de Jesus, Pedro estava com Jesus, Pedro sabia tudo sobre Jesus, Pedro estava envolvido com Jesus. Mas mesmo assim, Jesus começa a dizer, Pedro, eis que tu vai me negar, Pedro. Ele diz, não, Senhor, tu sabes que eu amo. Ei, Pedro, tu vai... Não, Jesus, tu sabes. E a história você conhece tão profundamente que chegou o momento em que Jesus vai orar. E quando Jesus está fazendo a sua oração, e quando Jesus está fazendo a tua última oração, por assim dizer, Jesus está clamando aos céus. Jesus está por dentro. Vou usar um termo aqui, irmãos, arrebentado, sacudido pela situação, entendendo tudo o que ia acontecer, porque outrora, quando Jesus está envolto à mesa, sentado em volta da mesa, quando Jesus está partindo o pão, Jesus sabia que no meio ali haveria um traidor e haveria alguém que o rejeitaria. Mas mesmo assim Jesus os ama. Mesmo assim Jesus ou então está com ele. Mas quando Jesus vai orar, Jesus começa a dizer Pai. E quando Jesus, ele então na sua oração, ele começa a dizer Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas aí, ele volta em si com seu coração e diz, mas que seja feita a sua vontade. Jesus desce daquele lugar, daquele monte da oração, e meio ao caminho, os soldados vêm para prendê-lo Jesus. Muitos que estavam à sua volta fugiram.
Pedro, aquele que andou com Jesus, que conhecia tudo, Jesus falava-se já do acontecido que viria de acontecer. Jesus já fazia prerrogativas daquilo que viria a acontecer por amor da humanidade. Diz a palavra que mesmo quando Jesus está preso, mesmo sendo Jesus rejeitado por Judas Iscariotes, o que o beijou, o vendeu, o traiu, diz a Bíblia que Pedro arranca a espada e corta a orelha do soldado Malco. Mas Jesus, mesmo sendo rejeitado, desprezado, Jesus com amor pega aquela orelha de Malco e coloca, restabelece, demonstrando o amor e mesmo a rejeição. Existem várias formas de nós rejeitarmos ao Senhor. Como que você está diante de Jesus hoje? Como que está a sua vida? Você tem falado com Jesus? Tem agradecido a Jesus pelos livramentos, pela história, pela sua vida, pela saúde, pelos momentos ainda que difíceis de aceitar, mas mesmo assim Jesus está contigo. Ei, Jesus vai preso. Jesus é levado ali para ser julgado. Jesus ali, ele é desprezado, ao ponto de existir um preso a ser crucificado. Eu tenho que resumir, senão o vídeo fica muito grande, mas venha comigo. Fica aqui comigo mais um pouco para você entender. Ao ponto de uma nação, de um povo começar a gritar: solte a Barrabás. O homem que fazia mal à sociedade, um assassino, um ladrão, que foi trocado, solto, para que Jesus viesse a ser preso. Eu quero deixar um versículo aqui da palavra de Deus, desse amor tão grande de Jesus para conosco. E no próximo episódio nós vamos falar sobre a cruz. Mas eu quero que você veja o que diz Filipenses, no seu capítulo 2. Vou ler 3 versos para você, que diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Estamos falando de Jesus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-se a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ei, Jesus sentiu agonia, Jesus se sentiu rejeitado, Jesus já sabia que iria passar por tudo isso. Sabe por quê? Por amor da tua história e da minha história. Sejamos mais agradecidos a Jesus pelo sacrifício que Ele fez por amor da nossa história. Eu encerro aqui esse 8º episódio dizendo com todas as palavras que a rejeição que você sente, a agonia que você sente, Jesus também sentiu, mas 1000 vezes de uma forma pior. Continuação vai vir no 9º capítulo dessa série. Esteja comigo, compartilhe, se inscreva e deixe o seu like. Jesus te ama de uma maneira muito, muito especial. Que Deus te abençoe e te guarde. Aguarde vindo o 9º episódio da série sobre Jesus.